Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a gente já começa hoje com o giro pelo país para ver o que é notícia com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil. E olha, a gente vai começar pelo Rio de Janeiro para falar de um crime chocante, que, como eu disse, aconteceu no Rio. Um pastor e um missionário foram mortos durante uma suposta tentativa de assalto na BR-101. O Anderson Nascimento vai trazer os detalhes dessa triste história. O pastor e um missionário de uma igreja em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, morreram em um ataque a tiros na BR-101 na noite da última segunda-feira. Um diácono que estava com eles também foi atingido e levado para o Hospital Azevedo Lima, onde passa por uma cirurgia. No momento, os identificados são Luiz Carlos de Figueiredo, conhecido como Pastor Ken, e o missionário, o Saulo Faria, que morava em Curitiba, no Paraná. As 3 vítimas estavam em um Fiat Toro, carro que a polícia suspeita ter sido alvo da ação dos criminosos. No início, acreditava-se que um arrastão tivesse acontecido na BR-101, altura do quilômetro 310. No entanto, apenas o carro do pastor foi alvo de criminosos. A polícia também investiga a possibilidade do crime ter sido contra os representantes religiosos. Segundo a PRF, o crime aconteceu por volta das 9h43 da noite, na pista sentido Itaboraí. Uma perícia foi feita no local e testemunhas estão sendo ouvidas na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Olha, e ainda falando de polícia, a Polícia Federal e a Receita Federal estão realizando uma operação contra o contrabando de cigarros no Mato Grosso do Sul. Aliás, um tema muito importante e toda ação policial deve mesmo combater esse crime. E uma família, inclusive, é suspeita de chefiar esse esquema. O produto, vem do Paraguai. Quem vai trazer os detalhes agora é a repórter Fabiane Dorta. A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou hoje a Operação Finis Actionis, que em latim significa ações finais. O objetivo é desarticular um grupo especializado no contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil. O esquema foi investigado para apurar tanto esses crimes de contrabando quanto de lavagem de dinheiro e organização criminosa que seriam praticados por pessoas que atuariam desde a entrada das mercadorias no Brasil, através da fronteira do país com o Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, até a entrega da carga para distribuição, com destino principalmente ao estado vizinho de Mato Grosso. O grupo utilizaria entrepostos instalados nas cidades sul-mato-grossenses de Ponta Porã, Dourados e Nova Alvorada do Sul, de onde posteriormente as mercadorias seriam distribuídas por meio rodoviário aos compradores. Conforme as investigações, o grupo é composto por pessoas com vínculos bastante próximos, numa espécie de negócio familiar. O líder tem como braço direito a própria esposa, que prestava apoio logístico e atuaria esporadicamente como batedora de cargas. Já a mãe do líder seria usada para abertura de conta bancária, para movimentar o dinheiro do grupo e para a ocultação dos bens adquiridos com os recursos ilícitos. Além disso, o pai dele atuaria como gerente de uma loja supostamente utilizada como entreposto para dissimular a origem da fonte da renda familiar. No escalão operacional, o grupo ainda contava com motoristas e batedores, que são aqueles que seguem em frente avisando sobre fiscalização na estrada. Esses eram responsáveis por atravessar a fronteira com as cargas até a cidade de Dourados, onde seriam recolhidas e mantidas em residências até que fossem carregadas em veículos e destinadas a outros pontos da cadeia logística esquadrinhada. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso do Sul e também de Mato Grosso. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes descobriram ainda que o grupo também contrabandeava pneus. Foram apreendidos. Participaram da operação auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de 40 policiais federais.
Lamentável, né? Uma família toda envolvida com o crime. Vamos mostrar agora outro caso revoltante, dessa vez em São Paulo. Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um pet shop no bairro do Morumbi, que fica na zona sul da capital paulista. Mas quem vai contar os detalhes é a Amanda Silva. Uma mulher de 45 anos foi sequestrada no estacionamento de um pet shop localizado no Morumbi, zona sul de São Paulo, por volta do meio-dia. Ao todo, ela ficou em posse dos criminosos por 3 horas e relatou os momentos de terror durante a perseguição do carro onde ela estava sequestrada. A vítima estava guardando as compras em seu veículo quando foi abordada por 2 homens. Eles estavam no carro ao lado e, assim que renderam a vítima, os criminosos a colocaram no veículo deles e fugiram. A polícia militar foi acionada por uma testemunha que viu toda a abordagem. Houve perseguição e um dos criminosos, ao sair do carro, fez menção de sacar uma arma e foi morto pela polícia. Já o outro conseguiu fugir por uma viela. A vítima foi encontrada dentro do carro dos bandidos momentos depois pelos agentes e disse que só se deu conta de que estava livre quando os criminosos fugiram do veículo e escutou os tiros. A mulher relatou o medo que passou em um áudio. Vamos ouvir. Eles rodaram muito comigo. Muito comigo. Ele falava pra mim, se você roubar a senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter bala na cara. Me ameaçando o tempo todo com a arma. Eu passei 3 horas de terror. Meu marido ficou 1 hora com os policiais no telefone. E me rastreando. Quando eles fugiram, só escutei um barulho no teto do carro e o vidro do carro estourando. E era tiro. Pessoal, se cuidem, porque eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Foi terrível. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a vítima foi obrigada a transferir valores via Pix e por cartões bancários em uma máquina e justificou a troca de tiros, dizendo que um dos ladrões ameaçou sacar uma arma, que depois os policiais descobriram que se tratava de uma arma falsa. E também, em nota, a Cobase lamentou o ocorrido e disse que se solidariza com a vítima e que vão trabalhar para reforçar a segurança nas lojas, assim como vão seguir colaborando com a investigação da polícia. Excelente reportagem da Amanda, que mostra todo o drama que essa mulher passou. Bom, e agora uma imagem impressionante. Durante uma corrida em Santa Catarina, um carro capotou várias vezes. Parecia até cena de filme. A imagem é muito forte. E apesar da gravidade do acidente, felizmente, o piloto saiu ileso. Vamos ver na reportagem da Michele Veiga. E durante uma das provas do campeonato de automobilismo em velocidade em terra, acontecendo aqui em Santa Catarina, que é bem de costume em áreas interioranas, como na cidade de Joaçaba, na região oeste, um dos pilotos acabou trazendo aí uma cena impressionante. Ele capotou o veículo do qual dirigia a 140 km por hora. Foram várias piruetas no ar até o carro ficar estabilizado. O dono dessa façanha foi Cristiano Poçabon, que ele tem 38 anos e ele acabou aí saindo ileso de toda essa situação. Lembrando, né, é uma corrida onde está tudo regulamentado, está tudo certinho, eles também têm proteção nos veículos, então não vai fazer isso em casa. Mas essas corridas são tradicionais aqui em Santa Catarina, em áreas onde eles fazem esses circuitos, como aconteceu lá em Joaçaba. O Cristiano não precisou ser hospitalizado, nem levado ao hospital, ele conseguiu sair ileso dessa capotagem cinematográfica que a gente pôde observar. Lembrando, né? Não faça isso em casa, não dirija em alta velocidade nas ruas, nas estradas. Aí, normalmente, né, gente, tenha consciência, isso foi uma situação aleatória, mas que deu aí muitas imagens impressionantes pra gente acompanhar. Em falar nessa situação, aqui em Santa Catarina, o tradicional arrancadão de caminhões, que é o maior, era pelo menos o maior da América Latina, realizado todos os anos em Balneário Arroio do Silva, no sul de Santa Catarina, não será realizado esse ano. O arrancadão de caminhões são corridas de caminhões nas areias da praia do balneário, mas esse ano, de acordo com as leis ambientais e algumas normas, o arrancadão foi suspenso pela Justiça Catarinense e por isso não será realizado. Uma economia, uma movimentação turística que atraía pessoas não só de Santa Catarina, mas de todos os locais do Brasil
Brasil e do mundo, como eu disse, por ser o maior arrancadão de caminhões em areia de toda a América Latina. Então, perde o município, mas preserva-se a natureza. A prefeitura, em nota, disse que, embora tenha todas as licenças ambientais, vai respeitar a decisão judicial. Olha, e outra notícia que é destaque nessa terça-feira é que a ANAC suspendeu hoje os voos da Voipaz, isso por falta de segurança. A companhia operava em 16 destinos e o Procon de São Paulo acompanha a situação de perto para saber como os passageiros serão ressarcidos. O Alexandre Cardoso agora é que vai contar os detalhes dessa situação. A Voipaz atuava em 16 destinos comerciais no Brasil. A suspensão do serviço foi anunciada nesta terça-feira e foi tomada pela falta de segurança por parte da companhia. Tudo começou com um desastre aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, região de Campinas, em 2024. Desde então, a crise se agravou ao ponto da empresa anunciar em fevereiro uma reestruturação financeira. A Voipaz tem um acordo de parceria com a Latam que permite a compra de passagens pela empresa. Com a decisão da ANAC, 34 voos programados para esta terça-feira foram cancelados. Mais de 1.900 passageiros foram afetados. Por isso, o Procon de São Paulo notificou a Voipaz para prestar esclarecimentos sobre o atendimento aos consumidores. O órgão pede que a empresa esclareça como está sendo o atendimento e principalmente para quem ficou no aeroporto. A Latam também foi notificada. De acordo com a lei, as empresas são responsáveis por oferecer alternativas aos passageiros, como reembolso, reacomodação em outros voos ou até viagens rodoviárias para o destino. A gente muda de assunto agora para trazer os destaques internacionais. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a ser pressionado por empresários do país. A queda na Bolsa de Valores e o medo de uma recessão nos Estados Unidos fizeram os líderes das maiores empresas norte-americanas marcarem uma reunião com Trump. O presidente norte-americano deve falar com cerca de 100 lideranças de empresas norte-americanas em Washington. Os principais motivos são o descontentamento das empresas que, no total, desde que Trump foi eleito, perderam 4 trilhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York e o medo da guerra comercial que já está ocorrendo. Inclusive hoje, após a província de Ontário, no Canadá, impor uma taxa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos. O presidente americano decidiu que vai dobrar as tarifas sobre o aço e o alumínio vindos do Canadá. Com isso, a taxa para esses produtos vão ser de 50%. Os empresários temem o aumento da matéria-prima de diversos ramos da economia. E com isso, o custo para fabricar o produto ficaria mais alto, o que travaria o crescimento econômico do país e das empresas. E esse realmente é um assunto que vem causando polêmica no mundo todo, afinal, mexe com a economia mundial. Então, para você entender melhor tudo isso que está acontecendo, nós vamos conversar com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Boa tarde, professor Feijó, seja muito bem-vindo, sempre é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Satisfação, Kleber, prazer grande também. Feijó, como eu disse, o intuito principal é fazer com que as pessoas entendam essa macroeconomia. Então, na sua avaliação, qual é a estratégia que está por trás dessa taxação anunciada pelo Donald Trump? A estratégia dele é exclusivamente econômica, ou seja, visa proteger a produção dos Estados Unidos, ou também tem um caráter político para agradar alguns setores que o elegeram e até para reafirmar o poder dos norte-americanos para o mundo? 3 coisas, Kleber. Uma que eu não vou excluir é a possibilidade do Trump não entender nada o efeito dos impostos. Mesmo sendo empresário, ele insiste que quem paga o imposto de importação é quem vende e não quem está comprando. Uma segunda coisa, ele discursa com muita frequência a favor da reindustrialização dos Estados Unidos. Então ele alega que essa taxação é para tornar menos vantajoso a produção fora e estimule a
o retorno de indústrias para os Estados Unidos. Esse final de semana ele celebrou, inclusive, a Toyota fechando fábricas ao redor do mundo para transferir para os Estados Unidos. E um terceiro potencial é esse que você disse, ele argumentar que vai tornar o ambiente mais justo, já que parte do eleitorado sente que os Estados Unidos foi injustiçado, é abusado por outros países e gostaria de se ver firme. E, portanto, essa taxação é uma forma dele mostrar que está agindo de forma firme e obtendo, inclusive, concessões dos outros lados, dizendo que quem é firme tem vantagens e os outros frouxos só causavam prejuízo aos Estados Unidos. Olha, Feijó, eu achei muito interessante e apropriado você falar que talvez ele nem conheça do assunto, né? A gente acabou de ver na reportagem, corroborando com as suas palavras, que ele começa a sofrer contestações internas entre os empresários lá dos Estados Unidos. Já há um descontentamento? Dá para a gente medir esse descontentamento interno? E o Partido Republicano está com medo, inclusive, dessa pressão ser cada vez maior e o Trump ser forçado a reverter a política base dele. Boa parte desses decretos tem sido com base numa justificativa de emergência nacional para a fronteira e de risco de saúde do fentanol. Hoje vota no Congresso Nacional e eles enfiaram ali no meio da lei uma possibilidade do Congresso não poder, ao longo de toda a 19ª legislatura, 2025-2026, derrubar as medidas do presidente na área econômica. Por quê? Não é só o setor industrial que está com medo dos Estados Unidos, até o próprio eleitorado que votou no Trump tem revertido. Kleber, ele começou o mandato com 47% de aprovação e 41% de rejeição. E ontem saiu a primeira pesquisa em que estão empatados aprovação e reprovação, com uma tendência de elevação da reprovação e redução da aprovação, fazendo com que os deputados e senadores republicanos comecem a sofrer pressão para abandonar do trumpismo, ou afastar um pouco das medidas e pôr um pouco freio na velocidade dessas mudanças. Olha que dado interessante essa pesquisa que você nos traz, e a gente sabe que o Trump se elegeu com uma grande popularidade e uma grande força política. Mas qual é o limite dessa credibilidade eleitoral do presidente, Feijó? Exatamente, ele entregar o que promete. Por enquanto, ele está dizendo que as reformas vão ser duras, vão ter custos e prejuízos no curto prazo, mas que os benefícios virão no longo prazo. Mas, por enquanto, ao que indica, a resposta interna e internacional vai prejudicar esse plano de longo prazo, tendo que fazer o Trump até que revisitar e ter que vir as rodadas de negociação para encontrar mecanismos de alcançar o benefício, já que essas vantagens que ele tem obtido no curto prazo não vão se sustentar por muito tempo, fazendo com que, lógico, então, a população prometa, inclusive, mudar a reversão de controle do Partido Republicano no Congresso e, na metade do mandato dele, quem sabe, dar ao Partido Democrata a possibilidade de frear o Trump. Agora, para finalizar e puxando um pouco o assunto para o nosso lado, o Trump já citou o Brasil várias vezes em seus discursos, inclusive como um mau exemplo, o Brasil. E a expectativa também dessas taxações recaírem sobre o Brasil, como você acha que essa política protecionista deve afetar o nosso país? Ele deve repetir aquilo que ele fez no primeiro mandato, os setores estratégicos, que de fato o Brasil, por questão autorizada da OMC de ser uma economia emergente, não precisa seguir a alíquota máxima global. E aí a gente tem uma alíquota um pouco maior do que os Estados Unidos. Mas nesse setor de mineração, de produção de energia e até alguns setores de agricultura, que a gente compete com os Estados Unidos, ele realmente é um imposto elevado, mas em compensação, metade de tudo que o Brasil compra dos Estados Unidos é imposto zero, favorecendo inclusive a economia americana dos rivais que tem que importar ou exportar para o Brasil, com imposto um pouco mais elevado. Então, os setores que sofreram sanções na primeira gestão já fizeram o seu trabalho de casa e estão prontos para a rodada de negociação assim que ela estabelecer. Kleber, semana passada foi dito que um subsídio
secretário está conversando com a diplomacia brasileira para evitar que sanções sejam aplicadas. Então é possível que por enquanto seja só ameaça, chamando a negociação, e aí o lado brasileiro vai provar a vantagem de manter essa relação estratégica de longo prazo com base na negociação e não apenas em imposição de sanções. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional e deu aí uma pequena aula para a gente sobre o comércio internacional, especialmente envolvendo as novas medidas do presidente norte-americano Donald Trump. Muito obrigado, Feijó. Obrigado, Kleber. Abraço, boa tarde. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nossos estúdios. Tudo bem, Caio? Boa tarde, seja bem-vindo. E olha só, né? Ontem teve a semifinal do Paulistão, né, Caio? Jogão. E o Palmeiras venceu o São Paulo, mas sobrou mesmo para o VAR e para o árbitro, que viraram o assunto de hoje no pós-jogo. Não é mesmo, Caio? Isso aí, Kleber. Muita polêmica no jogo de ontem. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o Palmeiras definiu a partida com um gol de pênalti muito contestado pelo São Paulo e hoje cedo o áudio do VAR foi liberado. Vamos conferir. A Federação Paulista de Futebol divulgou o diálogo da equipe do VAR para decidir a confirmação do pênalti de Arboleda em Vitor Roque. Aos 43 minutos do primeiro tempo da semifinal do Paulistão, em uma saída errada do São Paulo, o centroavante rouba a bola dentro da área e cai após contato com o zagueiro Arboleda. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza deu pênalti na hora e a equipe do VAR concordou com a decisão. Rafael Veiga converteu o pênalti, o que acabou sendo o único gol do jogo. Ele perde o time da bola, ele faz o toque lateral. Jogador aí, veja aqui pra mim se tem o contato do pé dele ou não. Aí, vai devagar. Bola passa. Passa. O zagueiro aí, bota a perna na frente. Vê a invertida pra mim, que vai ver. Isso. Aí, devagar, não tem importância. 25%. Ok. Checa pra mim, ele perde a bola, o jogador dá um tapa, vai correr, ele põe na perna. Posso colocar a grua esquerda? Bota a outra que eu preciso ver essa perna realmente esquerda. Vai, volta. Essa perna esquerda, ele coloca assim, ele faz o calço com a perna esquerda na perna esquerda do jogador adversário. Aquela uma mesmo, isso. Aí, esse é o momento também. Pega de frente, que essa aqui tá a perna. Pega novamente de... Tá. Ok, isso aí. Aí para pra mim. Volta um pouco. Aí esse é o momento do calço, ó. Ok? Perna de esquerda com a perna de esquerda também. Esse é o contato, ok? Então o pênalti tá confirmado. O lance gerou muita polêmica e reclamação por parte do tricolor paulista, com manifestações do presidente Júlio Casares e publicações nas redes sociais do time. A vitória garantiu a 6ª classificação consecutiva do Palmeiras para a final do Campeonato Paulista. Atual tricampeão, o time de Abel Ferreira enfrentará o Corinthians, que eliminou o Santos na outra semifinal. Olha, eu preciso fazer um registro aqui até para fazer justiça, né? Ontem à tarde eu perguntei para o Caio aqui e também perguntei para Maíra Anjos no jornal das 18h30 o palpite e ambos acertaram, ambos cravaram o Palmeiras na final. E agora eu pergunto para você, Caio, foi pênalti? Muita discussão, mas na minha opinião foi pênalti, porque se fosse fora da área o juiz daria falta, dentro da área falta é pênalti, então eu acredito que foi pênalti, o juiz acertou. Tá certo. E olha só agora, né, a final então está definida, Corinthians e Palmeiras, jogão o derby, mas, né, uma questão que pode ser problema para os dois times, inclusive, é a data desses jogos, né, Caio? É, exatamente, Kleber. Bom, com o calendário do futebol brasileiro muito apertado e a data FIFA entre as decisões, um dos jogos da final pode acontecer sem os principais jogadores. O Palmeiras poderá ter problemas nos 2 jogos da final do Campeonato Paulista. Os problemas são referentes aos dias da final, disputada em partidas de ida e volta. O primeiro jogo da final está marcado para o próximo domingo no Allianz Parque, mas no sábado o estádio vai receber o show da banda inglesa Sleepyhead. O Palmeiras ainda não definiu o que será feito, mas é provável que o Allianz Parque tenha capacidade reduzida no jogo de ida da final, com a presença do palco no setor norte. Já a segunda partida
partida da decisão, que ainda não tem data certa, mas está prevista para o dia 26, tem outro problema. O jogo será na Neoquímica Arena, já que o Corinthians teve a melhor campanha do Paulistão. Mas a data FIFA acaba no dia 25 e tanto o Palmeiras quanto o Corinthians podem sofrer com desfalques. Confira agora os desfalques de cada time. Pelo lado do Palmeiras, Gustavo Gomes pelo Paraguai, Richard Rios pela Colômbia, Estevão pelo Brasil, Piquerez pelo Uruguai, Facundo Torres pelo Uruguai e Emiliano Martínez também pelo Uruguai. Do lado do Corinthians, André Carrijo pelo Peru, José Martínez pela Venezuela, Memphis Depay pela Holanda, Félix Torres pelo Equador e Ângel Romero pelo Paraguai. A Federação Paulista de Futebol anunciará as datas e horários oficiais das finais do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians nesta terça, após reunião na sede da entidade no início da tarde. Bom, e a Federação Paulista acabou de confirmar as datas e os horários das finais do Paulistão. O primeiro jogo entre Palmeiras e Corinthians vai ser neste domingo no Allianz Parque, às 18h30. E o jogo da volta na Neoquímica Arena, dia 27 de março, na quinta-feira, às 21h35. Verdade, né, Caio? Promessa de 2 grandes jogos. E além do derby, muitos outros clássicos vão definir os campeões estaduais pelo Brasil. Conta mais pra gente, Caio. É isso aí, Kleber. Bom, para quem gosta de clássicos, essa semana está repleta de jogaços por todo o Brasil. E olha, as decisões já começam amanhã, vamos ver. Prestes a iniciar o Campeonato Brasileiro, os estaduais pelo Brasil afora chegaram às suas finais. E para terminar da melhor forma, muitas dessas decisões vão colocar frente a frente os maiores rivais de seus estados para disputar o título de 2025. Vamos conhecer agora os principais duelos decisivos. No Rio de Janeiro, a decisão vai ser Fla-Flu. Mengão versus Tricolor Carioca já começam a disputa a partir desta quarta-feira, às 21h30. No sábado, serão mais 2 finais gigantes. No Ceará, Fortaleza e Ceará se enfrentam às 16h30. No mesmo horário, pelo Campeonato Catarinense, Chapecoense e Avaí abrem o primeiro jogo dessa finalíssima. No domingo é a vez do Campeonato Baiano. Bahia e Vitória se enfrentam a partir das 18 horas. E em São Paulo, a cidade vai parar porque Palmeiras e Corinthians entrarão em campo para a grande final do Paulistão. O horário dessa partida ainda não foi definido, mas tudo indica que deve permanecer como foi durante todo o campeonato. Jogo de domingo às 18h30. Já outros 2 campeonatos terão neste fim de semana a decisão do segundo jogo, pois já iniciaram suas finais na semana passada. No sábado, América Mineiro versus Atlético Mineiro. O primeiro jogo teve o placar de 4-0 para o Galo. E no domingo, Internacional contra o Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho. A primeira partida teve a vitória do Inter por 2-0. Bom, eu fico por aqui. Um abraço a todos que nos acompanham. Até mais. Muito obrigado aí pelas informações, Caio, e até mais. Olha só, vamos mudar de assunto. E olha só essa notícia. Uma campanha publicitária causou muita polêmica e foi alvo de várias críticas no Laos, que é um país da Ásia. Isso porque a propaganda sugeria às pessoas trocar um rim por um iPhone. Olha só, vamos ver. Esse celular vai custar um rim, literalmente. Uma clínica no Laos, país do Sudeste Asiático, causou uma grande polêmica com uma campanha publicitária. A divulgação sugeria a troca de um rim por um iPhone 14. A propaganda mostra 3 jovens com curativos na região do abdômen e segurando o celular na mão. A imagem viralizou nas redes sociais e gerou indignação e reacendeu debates sobre os limites da publicidade e o tráfico de órgãos em países em desenvolvimento. A repercussão da campanha levou as autoridades locais a investigarem o caso e a clínica foi obrigada a remover o conteúdo das redes sociais. Apesar de aparentar ser uma publicação humorística, os especialistas alertaram que a campanha poderia incentivar práticas perigosas, especialmente entre jovens de baixa renda. Outros casos parecidos já aconteceram em outros países. Por exemplo, na China, em 2011, um adolescente vendeu seu rim para comprar um iPhone e um iPad, o que resultou em graves complicações de saúde. A campanha no Laos serve como um alerta sobre os riscos de mensagens publicitárias irresponsáveis e a necessidade de regulamentações mais rígidas para evitar a exploração. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você, que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.